Olá a todos, esta é a segunda aula de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa aula nós veremos algumas integrais importantes envolvendo campos vetoriais. Nós já estudamos o que sejam campos vetoriais e agora nós vamos apresentar algumas situações em que esses campos vetoriais adquirem especial importância através da expressão no interior de integrais. Então, o primeiro caso é aquele envolvendo a noção de um fluxo através de uma superfície fechada. Então, por superfície fechada, nós entendemos alguma superfície em 3 dimensões assim, que tenha a característica de não ter absolutamente nenhum buraco, por assim dizer, em sua superfície. Então, essa superfície é totalmente fechada. Então, nós podemos nos perguntar qual é a quantidade de campo vetorial que sai de dentro da superfície e vai para fora da superfície. Então, por exemplo, uma situação como essa, nós temos um campo vetorial no espaço todo e esse campo vetorial, uma vez que nós desenhemos uma superfície fechada, vamos encontrar sobre a superfície, então esses pontos estão sobre a superfície, nós vamos encontrar sobre essa superfície, que eu vou chamar de S, fechada, nós vamos encontrar campos atravessando essa superfície, podem ser para fora ou para dentro, vamos pensar nesses campos atravessando para fora. Então vejam só que interessante, se eu quero calcular o fluxo do campo através da superfície, notem que a componente tangencial à superfície deste campo que está aqui, ela não é relevante, porque essa componente tangencial ela não vai gerar fluxo. Então, a componente tangencial não gera fluxo. Então, se você está querendo construir uma expressão matemática que me diga qual é o fluxo de uma determinada grandeza vetorial, campo vetorial F, por exemplo, para fora da superfície S, eu tenho que de alguma maneira encontrar uma relação matemática que me exclua a componente tangencial. Para fazer isso, eu construo em cima da superfície elementos infinitesimais de superfície. Então, isso aqui está sobre a superfície. E eu oriento esse elemento de superfície de tal maneira que eu construo um elemento de superfície direcional, que é o que eu estou chamando desse ds que aqui está. Então, ds representa um elemento infinitesimal, por causa do d, de superfície que se encontra exatamente sobre a superfície S, que é finita, tá certo? A orientação dessa superfície, desse elemento infinitesimal, é sempre perpendicular à superfície dada. Então, este elemento, é importante esse conceito, ele tem a direção perpendicular à superfície S. Naquele ponto, evidentemente, né? E o sentido vai ser, então esse aqui é a direção, e o sentido vai ser convencionado como sendo positivo quando o vetor estiver apontando para fora da superfície. Então, isso significa que a nossa superfície
o nosso elemento de superfície ds será positivo quando a orientação desse elemento estiver para fora e negativo quando estiver para dentro. Agora, então, com essa definição, eu sou capaz de representar a quantidade de campo F vetorial que sai para fora desse elemento infinitesimal. Essa quantidade nada mais é que o produto escalar de F com ds. Como o ds é normal na superfície, esse produto escalar que aqui está, ele vai selecionar apenas as componentes de F que são normais à superfície, implicando então que isso aqui seria um fluxo infinitesimal para fora da superfície. Superfície fechada, mas só no elemento ds. Vejam, se eu quero então calcular o fluxo total para fora da superfície S, que engloba um volume V, que está aqui, então eu posso escrever isso simplesmente como uma expressão matemática que aqui está. A integral dupla, ela é uma integral sobre uma superfície fechada, a gente indica isso fazendo essa bolinha, sobre a superfície S, que engloba um volume V. Normalmente se exclui esse V, escreve só S, já sabe que tem um volume V relacionado, de uma expressão do tipo F escalar ds. Ou, se preferir, como se encontra aqui, escreve-se ds como sendo um vetor normal ao elemento de superfície vezes o módulo infinitesimal da superfície, obtendo-se então a expressão que aqui está. Então, quando eu calculo uma integral desse tipo, eu estou calculando o fluxo de campo vetorial F para fora da superfície S. Ok? E nós temos alguns exemplos da física importantes que carregam exatamente esse significado. Então, por exemplo, a lei de Gauss, do eletromagnetismo, é uma lei desse tipo. A lei de Gauss, que está sendo expressa aqui, vou escrevê-la novamente aqui embaixo, ela diz que a integral de superfície fechada do campo elétrico escalar o elemento de superfície, ela mede a quantidade de carga a menos de uma constante, que é a constante dielétrica do meio, que se encontra naquele volume que está sendo englobado pela superfície S. Então, graficamente, o que está aqui, está representado aqui, é que nós temos um campo vetorial, dado que existam cargas aqui dentro. Essas cargas geram campos elétricos, que são essas setas. Esse campo elétrico atravessa essa que é uma superfície fechada, e ao atravessar essa superfície, em cada ponto associado a um elemento de superfície, que ele chama aqui até de dA, mas que nós estamos chamando de ds, e é apenas a componente perpendicular do campo elétrico à superfície fechada ds, o elemento de superfície ds da superfície fechada S, que vai ser relevante. Então, essa quantidade de fluxo de campo elétrico está sendo dada por aqui. E o que a lei de Gauss diz é o seguinte: a depender da quantidade de carga que se encontra no interior desse volume,
você vai ter uma diferente quantidade de fluxo. Então, quanto mais carga você tiver no interior do volume V, da superfície S, mais fluxo de campo você vai ter para fora ou para dentro dessa superfície. E o que vai dizer se é para fora ou para dentro? O sinal da carga. Se a carga for positiva, esse fluxo é para fora, porque a gente sabe que o campo elétrico tem essa direção. Se a carga é negativa, o fluxo, então, evidentemente, vai ser... se a carga é positiva, o fluxo é para fora. Se a carga é negativa, o fluxo é para dentro. Então, isso está representado de maneira mais clara nessa segunda figura. Aqui nós temos o campo elétrico saindo da superfície. Ele está saindo fazendo um ângulo θ com esse elemento de superfície que aqui está. Então, a parte que é relevante é um E cosseno de θ multiplicado pelo elemento ds. Então, é isso que compõe essa integral da lei de Gauss. Essa é uma integral importante e ela aparece em outras situações em que não é a lei de Gauss, mas outras leis quaisquer que envolvam fluxo de um campo vetorial para fora de uma superfície S que engloba um volume V. Uma outra integral extremamente importante que aparece em física é a chamada integral de circulação ao redor de uma determinada área aberta. Então, nós vamos chamar essa área de A, aqui, e vocês veem que ao redor dessa área tem um caminho fechado. Então, isso a gente chama de um circuito fechado, que é o que engloba uma determinada área aberta. Essa área é aberta, ela não fecha um volume. E nós representamos então essa integral por o cálculo dessa circulação como uma integral de linha. Mas vamos ver como é que isso é feito. Então a gente sabe que uma integral de linha, esse é pressuposto conhecido aqui, ela vai ser calculada ao redor dessa superfície, como se encontra aqui. E pode acontecer que o campo vetorial associado ao problema seja algo desse tipo aqui assim. Então, em cada ponto dessa curva, eu vou chamar de curva C, nós temos um campo vetorial U. Nós já vimos que ele vai depender da posição P e que pode não necessariamente estar na mesma direção tangente a essa linha. Então, como nós estamos querendo calcular apenas o efeito da parte de U, que é tangente, ou portanto paralela, ao elemento de linha dr, ou se preferirem dl, alguns escrevem como dl, tanto faz. Então, nós calculamos uma integral, que nada mais é que uma soma, sobre C do U escalar dr. Porque neste caso, este elemento é paralelo à curva C, então o produto escalar vai selecionar apenas as componentes de U que também são paralelas à curva C. Então, por exemplo, nós temos aqui uma situação típica em que você calcula o trabalho, todos sabem essa definição, como sendo a integral que vai de A até B de um campo vetorial U, que aqui nesse caso seria a força, multiplicado pela distância, e isso é tomado ao longo de uma curva C, não necessariamente fechada. No nosso caso específico, nós estamos escolhendo uma situação em que a curva é fechada. Então, para que esse
estabeleça uma diferenciação entre o que é uma superfície fechada e o que é uma superfície aberta, vamos ver essas imagens que aqui estão. Então, desse lado aqui nós temos apenas superfícies fechadas. Cada uma dessas superfícies engloba um determinado volume. Não há furos nessa superfície, de tal maneira que você possa passar do interior para o exterior de maneira contínua, sem atravessar a superfície. Enquanto que desse lado aqui nós temos superfícies abertas. Então vejam, nessa superfície aqui, a superfície é apenas essa parte que aqui está, não tem nada aqui. Então essa superfície é aberta. A mesma coisa esse plano e este outro plano aqui também. Superfícies, elas estão delimitadas por curvas fechadas. Então, cada uma dessas curvas aqui é uma curva fechada que delimita a superfície aberta. Isso é muito importante. E as nossas integrais que nós queremos ressaltar neste momento são as integrais calculadas sobre essa curva fechada. Então, nós temos em física alguns exemplos importantes. Novamente, podemos nos referir ao eletromagnetismo, e nele nós encontramos a chamada lei de Ampère, que calcula o valor sobre uma curva fechada B do campo magnético sobre esta curva. Então, se nós temos, por exemplo, uma situação em que a curva é dada assim, o nosso sentido positivo é convencionalmente assumido o sentido anti-horário. O campo magnético pode, em cada ponto sobre essa superfície, assumir uma determinada direção e um determinado modo, um determinado sentido, porque é um campo vetorial e o campo vetorial depende da posição. E o que nós fazemos é somar todas essas contribuições em torno da curva fechada C na direção anti-horária. Então, esse é um caso comum. Nós temos um outro exemplo também, se vocês quiserem, é a chamada da força eletromotriz. Então, imaginemos que nós temos um circuito, por exemplo, com um resistor. Esse circuito ele é um circuito dissipativo por causa do resistor. E aqui tem uma fonte. E se nós fôssemos calcular a força eletromotriz associada à bateria B, essa força seria o cálculo da integral de linha no circuito C do campo elétrico multiplicado pelo elemento de linha, que nesse caso se confunde com a própria estrutura do circuito. Então vejam que nesse caso, o que nós temos aqui nada mais é que um trabalho por unidade de carga, já que o campo elétrico é uma força por unidade de carga. Então, nós calculamos intuitivamente o esforço que uma bateria faz, calculando o trabalho por unidade de carga que essa bateria tem que fazer para pegar uma carguinha que está aqui e fazer essa carguinha percorrer todo esse circuito que contém um termo resistivo que vai fazer com que esse esforço da bateria seja consumido. Então esse é mais um exemplo de situação em que essa integral aparece. Então essas são as integrais mais importantes que ocorrem na física com campos vetoriais.
e elas vão ensejar, inclusive, a definição dos chamados operadores diferenciais, que nós passaremos a considerar na próxima aula. Obrigado por assistir.